Olha, receber um diagnóstico de tumor é uma coisa que com certeza traz um monte de dúvidas, né? E muita preocupação. Mas calma, é super importante entender que nem todo tumor significa câncer. Então, nesta nossa análise, a gente vai esclarecer direitinho o que são os tumores benignos para trazer um pouco mais de paz sobre esse assunto. É só de ouvir a palavra tumor já dá aquele frio na barriga, não é? É uma palavra com um peso enorme. Mas o nosso objetivo aqui é justamente esse, desmistificar. Mostrar que existe uma diferença, sabe? Uma diferença fundamental que muda completamente o cenário. Então vamos lá, vamos entender isso juntos. Bom, e aqui a gente já chega no ponto principal. A fundamental diferença entre um tumor ser benigno ou maligno tá na capacidade dele se espalhar ou não. Então, vamos lá. O que é um tumor? Basicamente, é quando um grupo de células começa a se multiplicar de um jeito meio descontrolado. Agora a chave está aqui. No tumor benigno, esse crescimento fica ali, contido, sabe? Ele não invade o que está em volta, não se espalha pelo corpo. Já os tumores malignos, que é o que a gente chama de câncer, esses sim, eles são invasivos e podem se espalhar, criando o que a gente conhece como metástases. É essa capacidade de se espalhar que define tudo, basicamente. Certo. Para essa ideia ficar menos abstrata, que tal a gente ver alguns exemplos? Vamos dar uma olhada nos tipos mais comuns de tumores benignos. Eles podem aparecer em vários lugares do corpo, e entender de onde eles vêm ajuda a gente a clarear as coisas. Olha só, vamos começar com os adenomas. Eles aparecem no tecido que reveste as glândulas. Sabe um exemplo super comum que muita gente já ouviu falar? O pólipo de cólon. Pois é, ele é um tipo de adenoma. Agora, mudando de tecido, vamos para células de gordura. Aí a gente tem os lipomas. E olha que interessante, eles são o tipo mais comum de tumor benigno que existe. Geralmente é aquele carocinho macio que a gente sente debaixo da pele, sabe? Na maioria das vezes, não causa problema nenhum, a não ser que a pessoa se incomode com a aparência. Outro bem conhecido são os miomas, ou fibroides. Eles se formam no tecido conjuntivo e são super comuns no útero. E aqui a gente tem um bom exemplo de algo que, mesmo sendo benigno, pode sim afetar a qualidade de vida, sabe? Às vezes causando dor ou um sangramento mais forte. Agora, um exemplo numa área bem mais delicada, o meningioma. Ele cresce naquelas membranas que protegem o cérebro e a medula. A imensa maioria deles é benigna. O ponto aqui é a localização, né? Por estar num lugar tão sensível, precisa de um acompanhamento médico bem de perto. E para fechar os exemplos, um que quase todo mundo tem ou conhece, o nevo. É só o nome técnico para pintas e sinais. É isso, um simples aglomerado benigno de células de pigmento na pele. Então olha só, a gente viu exemplos em glândulas, gordura, tecido conjuntivo, membranas e pele, todos benignos. Ok, isso deve levantar uma pergunta. Se eles são benignos, por que às vezes eles causam sintomas? A resposta para isso, gente, está basicamente em uma única palavra. Exato, localização. É ela que determina o impacto. Pensa bem, um tumorzinho minúsculo num lugar super crítico pode dar muito mais problema do que um tumor bem grande num lugar que não é tão sensível assim. E essa comparação aqui deixa isso claríssimo. De um lado, um neuroma do acústico. É um tumor benigno, mas que cresce bem no nervo da audição. O que acontece? Pode causar perda de audição, problema de equilíbrio. Agora compara isso com o lipoma que a gente falou, aquele carocinho de gordura debaixo da pele. Na maior parte das vezes, ele é só isso mesmo, um carocinho sem mais nenhum sintoma. A diferença no impacto, né, é gigante. Beleza, então a pergunta que fica é, e aí, o que se faz a respeito? É preciso tratar sempre? E a resposta é que não necessariamente. Tratar nem sempre é o primeiro passo. O processo para decidir é bem lógico, na verdade. Primeiro, claro, um diagnóstico preciso. Depois, se avalia. Esse tumor está atrapalhando a qualidade de vida? Está causando algum problema? Com base nisso, a equipe médica decide. Ou se parte para um tratamento, ou se adota uma conduta de observar e acompanhar. E essa opção de só ficar de olho com exames de rotina é super comum, viu? E muito segura. Mas quando o tratamento é o caminho, existem várias opções. A mais comum é a cirurgia para remover o tumor. Agora, se ele estiver num lugar de acesso mais complicado, como alguns meningiomas, aí pode-se usar radioterapia ou até umas técnicas mais modernas, como a radiocirurgia. Em casos bem mais raros, químio ou imunoterapia podem entrar na conversa também. E para a gente fechar, vamos falar da perspectiva a longo prazo, que no fundo é o que mais importa, né?
Essa aqui é a mensagem mais importante de todas. Um diagnóstico de tumor benigno não é, de forma alguma, motivo para pânico. Com o cuidado certinho, o acompanhamento médico e tratamento se for preciso, a grande, imensa maioria das pessoas fica ótima. Tem um prognóstico excelente. E o segredo para essa tranquilidade toda está aqui. Essa parceria com a equipe médica. É fazer o acompanhamento regular. Ficar de olho se o tumor cresce, se ele muda, se começa a causar algum sintoma. Isso permite pegar qualquer coisinha no começo e, se precisar, mudar o plano. É essa vigilância que traz segurança e garante que tudo vai ficar bem. Então fica aqui uma reflexão final. Diante de qualquer diagnóstico, a ferramenta mais poderosa que existe é a comunicação. Saber perguntar, conversar com a equipe médica, é isso que transforma informação em ação e, mais importante, em tranquilidade.